Então, eu botei aqui, né? Mas eu botei fora da ordem. E aí são esses três documentos, né? A análise técnica, que vai gerar esses dois. O plano de filmagem fica com todo mundo que está trabalhando no set. E a ordem do dia vai para quem, às vezes... A ordem do dia também fica com todo mundo que está no set. Mas, às vezes, tem gente que está fora do set que recebe a ordem do dia. Por exemplo, nessa filmagem a gente filmou no centro coreográfico ou numa quadra de comunidade. E aí, entendeu? A ordem do dia vai para a associação dos moradores, vai para o porteiro de segurança, para o cara que cuida do ar-condicionado do centro coreográfico, entendeu? Para ele saber que está tendo uma filmagem ali, e aí ela é mais limpa nesse sentido, ela não tem informações da filmagem, ela tem só informação do cronograma. Eu vou mandar para vocês uma de uma longa-metragem do Cláudio Assis, que, enfim, é bem profissa, assim, a ordem do dia. Que aí, entendeu? Tipo, nessa daí a gente tinha 10 bailarinas menores de idade. Aí o responsável tem que assinar que elas vão trabalhar. E aí a ordem do dia, obviamente, vai para os funcionários também, entendeu? Porque, assim, quando, tipo, 16, 17 anos já tá de boa. Né? A pessoa já é bem responsável. Mas se for, assim, né? Os jovens, se fosse bailarina de 8 anos de idade, aí você depende da mãe para acordar, para que ela não se atrase, não sei o quê. Aí, nesse caso, você manda até o plano de filmagem para a mãe, entendeu? Que não vai estar no set, assim. Enfim. Eu esqueci de falar disso, falando do roteiro. Da definição das três coisas. Cara, isso daqui era muito importante para a galera do documentário, não entrou mais ninguém, né? Enfim, depois eles vêm gravado. Logline, escaleta e argumento. Por isso que eu decidi falar sobre isso na aula de documentário. Isso daí são... O Sid Field, aquele cara que eu falei ontem, né, que criou aquela método para você saber o protagonista, ele tratava isso como 3 etapas pré-roteiro. Eu não sou tão radical, eu diria que são 3 tipos, 3 documentos do departamento de roteiro. Né? Assim como eu mostrei 3 do departamento de direção gerados pelo roteiro, esses são de roteiro. Mas o Sid Field defendia que você devia fazer os 3 para então começar a escrever o roteiro. Né? A logline, ela é exatamente aquilo que está no cabeçalho de cada cena da análise técnica. Deixa eu abrir aqui de novo para vocês. Eu fechei. Enfim, vocês tava escrito lá, tipo... histórico, né? Análise técnica. Entendeu? Gabriel chega na escola, alunas já trajadas passam por ele. Isso é uma storyline, uma long line. Entendeu? Você definir toda a ação em uma única linha. Isso é muito importante para análise técnica. Mas, enfim, para análise técnica você faz uma logline por cena, né? A logline do Sid Field era uma logline para o filme inteiro, entendeu? A escaleta, ela já seria a história quase desenvolvida. Tipo, sei lá, a logline do Rock, né? Um boxeador do Rock 1. Um boxeador se apaixona e resolve virar profissional. Poderia ser isso, assim, entendeu? Não vai ter uma logline exata, entendeu? Mas é exatamente esse o sentido que ela tem ali na análise técnica, né? Todo mundo entender a ação que está acontecendo ali naquela cena, né? E a escaleta já seria todos os fatos, né? Ontem eu expliquei aquela coisa da importância da causalidade, né? Da causa e efeito no roteiro, de como o roteiro opera sobre essa lógica, né? De causa e efeito e transformação. E aí a escaleta, ela seria a enumeração de todas as ações de um filme que resultam em alguma transformação, que resulta em algum efeito. Se não for dar em nada, entendeu? Se é uma mera passagem de tempo, você não coloca na escaleta. Mas se aquilo vai, né, reverberar, se aquilo vai gerar uma consequência, tá na escaleta. E a escaleta é isso, é uma listagem, entendeu?
Tipo, igual ontem eu fiz com os 12 passos do rock. Você faz mais ou menos isso, né? O cara faz isso, depois faz aquilo outro, tanana, ou tipo, e aí ele faz isso, e ele faz aquilo. Essa seria a escaleta, né? E aí o estágio mais avançado antes do roteiro seria o argumento. O argumento seria o roteiro sem os diálogos, entendeu? E assim, para cada tipo de processo, já falei da logline, né, na análise técnica de uma maneira geral, mas cada tipo de processo, um desses documentos vai ser importante. No caso de certos documentários, vai ser a própria logline, entendeu? Às vezes, você vai fazer um documentário muito assim, cara, eu não sei o que vai ser, sabe? Eu vou filmar uma final de. Vamos supor que eu fosse filmar a final do Rock contra o Apollo, entendeu? Fosse fazer um documentário, vamos supor que acontecesse no mundo real e eu fosse lá filmar, entendeu? Pode ser simplesmente uma long line, entendeu? Eu boto numa long line o que eu quero filmar ali e isso é o que norteia a minha equipe, entendeu? No geral, para o documentário, as pessoas usam a escaleta, entendeu? Mas é isso. Às vezes a logline ela pode ser o primeiro tratamento de um roteiro de documentário. A partir do momento que você vai visitando a locação, conhecendo as pessoas, fazendo pesquisa, aí você vai fazendo a escaleta. O ideal é que antes de filmar, você tenha uma escaleta, entendeu? Mas assim, para começar um documentário já está ótima a escaleta. Pode ser que você faça com logline, é meio arriscado. Mas você tendo a escaleta, já está assim, de bom tamanho. Você não precisa ter um roteiro, entendeu? As duas produções que eu fiz para televisão, por exemplo, em que você tem uma pressão da indústria muito maior do que geralmente você tem, né, fazendo filme, né, que, enfim, só tem a distribuição, eu mandei a escaleta, entendeu? Nunca mandei um roteiro, propriamente dito. Mandei simplesmente a enumeração dessas ações. Já o argumento, ele é muito importante no meio da ficção, né? O argumento ele é muito usado no meio da ficção. Esse daí que eu mostrei para vocês, que eu mandei o roteiro dessa série que a gente começou a desenvolver com o GNT e não foi para frente, ali eu acabei fazendo o roteiro do piloto, entendeu? Mas, assim, quando a negociação já está bem avançada, perto de uma palavra final, perto de uma palavra tipo, vamos filmar ou não vamos, geralmente o que o canal pede é o argumento, né? Que ainda é sem os diálogos. No caso de novela da Globo, assim, isso é uma doideira, porque é um negócio que foi... hoje está no mundo inteiro incorporado. Mas quem trabalhava metodicamente com isso era a Globo, né? Lá, esses autores de novela, eles fazem o argumento, né? Claro que, enfim, novela vai mudando ao longo, se vai fazendo sucesso ou não. Mas eles não fazem um diálogo. Existe um negócio que é sala de diálogo, que chama, e fica tipo 2, 3, 5 roteiristas, e esses roteiristas ficam criando os diálogos, entendeu? A partir do argumento, tipo Grande Família, sabe? E isso não foi inventado pela Globo, isso foi inventado pelos sitcoms, por aquelas comédias de situação, porque tem muito diálogo, né? Inclusive na série que eu mandei, eu fiz roteiro por culpa disso, não tinha muito diálogo, então o argumento era muito próximo do roteiro, mas se fosse né, como é que chama aquele careca lá? O Paulo Gustavo, entendeu? Paulo Gustavo pode ser que ele escreve, ele dirige e ele atua, né? Então, provavelmente, ele nem vai filmar com o argumento, entendeu? O diálogo, ele tem ali na cabeça dele e o diálogo final é o que ele fala na hora, entendeu? Então, isso é muito comum na comédia, muito comum onde tem muito diálogo, você ter só o argumento. E a Globo fazia isso com tudo, assim, né? Tudo, quem fazia o argumento não fazia o diálogo, né? Que era um critério que a indústria de Hollywood usava esporadicamente. Hoje, claro que não é por influência da Globo, né? Mas é uma conclusão que eles chegaram, assim,
que todo mundo usa essa coisa de o argumento ser feito pelo roteirista e o diálogo ser feito por uma equipe preparada para fazer diálogo. Alguém ia falar alguma coisa? Cara, dramaturgos, entendeu? São roteiristas, na verdade, né? O cargo que eles ocupam são roteiristas. O nome dessa equipe, o nome que eles têm, que ela tem, é sala de roteiro, né? Eles chamam de sala de roteiro esse esquema, que realmente fica todo mundo numa sala, assim, imagina, chega uma cena da Grande Família ou dos Simpsons e a galera fica, entendeu? Não que vá ter um, eu acho que nos Simpsons deve ter um para cada um, entendeu? E aí os caras vão criando ali na hora, para que o diálogo fique mais orgânico, entendeu? E. Aham. Uhum. Sim. Foi uma conclusão que a galera foi chegando, né? Porque o roteirista, ele fica pensando muito nesses ganchos, nessa causa e efeito, né? E aí é quase como se fosse, sabe, uma lei do mínimo esforço, assim, aí o roteirista ele acaba caindo na tentação de criar diálogos que não acontecem na vida real, só para poder, entendeu, botar mais ponto de virada, mais recheio no roteiro, entendeu? Os diálogos se tornam muito resolutivos na mão do roteirista, geralmente. E aí a conversa fiada, entendeu? Tem muita gente assim que é, sei lá, é blogueira e vira essa coisa de escrever diálogo, entendeu? É uma galera que é boa de conversa mesmo, assim. Eu conheci a galera que eu conheci que escrevia diálogo é aquela galera, sabe? Tipo, o cara que morreu esse ano, aquele Denis Cardoso, assim. Sabe aquele cara que vai na padaria, fala com todo mundo, assim, e, tipo, ele fala com o advogado, ele é entendido, ele fala com todo mundo, ele é entendido. Esse cara vai dar um bom escritor de diálogo, né? Pelo menos os que eu conheci eram essas figuras, assim, né? Cara, eu acho que seria o contrário. Se eles se candidatassem a vereadores, ia ficar difícil, cara, de alguém tirar eles, entendeu? Que eles indo numa feira comer pastel, porra, imagina o estrago que esses caras iam fazer, né? Cara, não, então, o dia que eu conheci esse menino que fazia isso, foi, cara, o cara trabalha em casa, tipo, ganha bem, chega debaixo tipo, ele não tem que lidar com ninguém, assim, sabe? Esse cara, ele não trabalhava em sala de diálogo, ele fazia o diálogo sozinho, assim. E aí ele só fazia o diálogo, cara. E aí ele trabalhava em casa, ele não tinha que lidar com ninguém, ele só lidava com o roteirista. Entendeu? Ele recebia da Globo, mas nunca viu a cara de ninguém na Globo. Chegava, tipo, o dinheiro na conta dele, assim, nunca teve problema nenhum. E, enfim. É, porque você tá no roteiro é muito mais interessante, né? Tipo, que aí vem essas questões de produção, essas coisas de direção. Enfim. Bom, agora finalmente falando do documentário. Alguém mais entrou? Não, né? Falando diretamente. Cara, o Lucas e a Gabi fizeram o curso praticamente por culpa dessa aula e não vieram hoje. Acho que eles não devem ter se ligado no calendário. Enfim, agora finalmente, já deu quase uma hora de aula, finalmente. Caramba, cara, minha gravação conta com 13 minutos, alguma coisa tá estranha. Não, mas tudo bem. Então, agora falando propriamente do que é o roteiro do documentário, né? Vou tentar matar em meia hora aqui o que era a aula inteira. Uma das coisas porque foi aquilo que eu falei, né? O documentário muitas vezes ele pode ser só escaleta, ele pode ser até só logline, né? Mas existe um cineasta soviético, né, talvez o maior de todos, o Eisenstein, que ele criou esse termo imagem-signo, né, que é uma imagem que
pode reduzir toda uma história. Essa imagem, ela trabalharia, né, mais ou menos aquela pergunta que a Giovana fez ontem, que o Marcelo fez ontem, sobre, né, outros modelos narrativos que não aquele aristotélico. A imagem signo seria um pouco isso, assim, ela funcionaria nesse modelo de diapasão que eu expliquei bem superficialmente ontem. Amanhã eu falo melhor disso, né? É aquela imagem que reverbera durante todo o documentário. E ela é muito importante para ser, né, esse guia da feitura do documentário e para já retratar em imagem a intenção do documentário. A imagem que eu escolhi para o cartaz da oficina, ela não foi escolhida à toa, né? Ela é uma espécie de imagem signo, né? Seria possível até fazer o exercício de, enfim, imaginar a história por trás daquela imagem, né? O que aquela menina está fazendo ali, onde que ela está, que país é aquilo, que época que é aquilo, né? Por que ela está com a bola na mão, ela está oferecendo a bola para alguém, ela está mostrando a bola, ela joga futebol, aquela bola foi parar ali, entendeu? Esse exercício de especulação em cima da imagem pode ser muito produtivo para a produção de um documentário. Então, uma dica para todo mundo que for fazer um roteiro de documentário é sempre buscar uma imagem signo. Às vezes, você pode começar com um desenho, entendeu? Você desenhar, imaginar a capa do teu filme, o cartaz do filme. E, a partir daquilo, você vai construindo a narrativa e, obviamente, a imagem signo ela pode ir mudando ao longo do tempo, né? Você pode começar com um desenho, a partir do momento que você conhece alguém ou vai a algum lugar, você tira uma foto, aquela vira a imagem signo, e aí quando você filma e vai editar, a imagem signo é outra, né? E aí essa seria a imagem signo final que permeia toda a edição, né? Que guia toda a edição. Essa imagem que eu escolhi é uma imagem de um filme que chama A Batalha do Chile. Ele é um filme de 5 horas, assim, dividido em 5 partes, que registra o golpe militar de 74 no Chile, né? O cara simplesmente foi lá e filmou tudo que é possível, assim. Pra vocês terem uma ideia, tem um plano que talvez seja o plano mais incrível da história do cinema, que é um plano de um cara que ele vê um soldado e ele tá filmando o soldado, e aí o soldado aponta a arma para ele, e ele continua filmando, e o soldado faz todo o movimento de que vai atirar, e ele continua filmando, e o soldado atira, aí meio que a bala passa por cima da câmera, e o cinegrafista cai morto e filma o próprio assassinato. Assim. É um documentarista um documentário muito realista, né? Que ele fica lá contando. E essa cena, né, que está aparecendo aqui para vocês, é a imagem signo, né? Esse daí é o Salvador Allende, na última, provavelmente, na última imagem que se tem dele, né? Antes dele ter sido morto. E toda a história do filme, obviamente, é construída a partir do assassinato de Salvador Allende, entendeu? Então é isso, sempre tenham essa imagem signo na cabeça na hora de editar, de filmar, de escrever um documentário. Bom, passando rapidamente já para os gêneros de documentário, para a gente não estourar muito no tempo, né? Deixa eu ver se eu não esqueci de falar nada de imagem signo. Não, é isso, né? Que a imagem, ela é mais uma vez repetindo né, no cinema, no documentário, na fotografia, são as imagens que contam a história. Então, é por isso, assim, mais do que uma palavra, mais do que um texto, que você tem simplesmente uma fotografia. Um desenho. Enfim, agora a gente vai falar dos gêneros de documentário. Ontem eu apresentei os gêneros de ficção, né? Os gêneros de ficção, como eu expliquei ontem, eles são totalmente mercadológicos, né? E aí, enfim, é isso. Não é uma coisa, assim, que é muito usada, né? É bom que você saiba, caso alguém te pergunte, qual é o gênero do seu filme, mas, enfim, não é uma coisa que faça muito sentido, assim, né?
você dividir naqueles gêneros, eu acho. E eu acho que, enfim, documentário e ficção, aí sim, né? São dois gêneros que fazem sentido. Mas os gêneros de documentário, embora não tenham sido definidos pelo mercado, eu considero eles um pouco incipientes. Eu acho que eles não dizem muita coisa, esses três tipos, né, de gênero aqui. E eu acho que eles têm mais a ver com o modelo de narrador que os documentários têm do que especificamente com o gênero. E aí eu acrescentei esses três gêneros que, na verdade, são gêneros do Aristóteles, né? Mas, enfim, vamos por parte. O primeiro gênero de documentário seria o gênero multiplot. Né? O multiplot ele existe na ficção também. O Black Mirror, por exemplo, é um grande exemplo de multiplot, mas amanhã a gente fala de série. Ele é aquela obra, seriada ou não, né, em que o arco dramático ele é conduzido pelo tema. Ele não é conduzido por um herói. Entendeu? O Black Mirror tem uma temática ali meio sutil por trás, mas, por exemplo, você vai fazer um documentário sobre o Caetano Veloso e é todo mundo falando sobre o Caetano Veloso, entendeu? E o Caetano Veloso tá vivo, mas o Vinícius de Moraes, e aí o Vinícius de Moraes nem aparece, né? O que a galera chama de documentário taxidérmico, fica todo mundo ali elogiando o Vinícius de Moraes. Isso seria um documentário multiplot, sabe? Por exemplo, se ao invés de simplesmente botar uma câmera e registrar, né, sem intervir, tentando intervir o mínimo possível o golpe do Chile, o Patrício Guzmán tivesse feito na Batalha do Chile 5 horas de pessoas falando sobre o que elas acham do golpe de 74. Né? Isso seria uma narrativa multiplot. Ela pode ser seriada ou não. Entendeu? As duas. E é assim, é o modelo mais mercadológico de documentário muito próximo da televisão. Duas séries documentais que eu fiz para televisão são multiplot, né? Que é essa coisa, você tem a pauta, você tem o tema, entendeu? Programa de culinária, enfim, série sobre o Medina em Fernando de Noronha, entendeu? E aí, enfim, eu fiz esses dois. Eu já vi em primeira pessoa na televisão. Observacional só se for televisão francesa, assim, mas no Brasil é muito raro. Né? Às vezes o próprio Medina, depois eu pensei nisso. Né? O Bruno De Luca é tipo meio primeira pessoa, não é documentário, mas seria primeira pessoa, não seria multiplot, né? Porque, enfim, depois eu explico primeira pessoa, né? Vamos por partes. Vamos ao observacional antes. O observacional, ele é o gênero do documentário do Patrício Guzmán, se a gente se atenta a esses três gêneros como única forma de definição, né? O observacional é aquele documentário que é o documentário que muitas vezes você tem só a logline, entendeu? Tipo, vamos filmar o golpe do Chile. Provavelmente ali na logline do Patrício Guzmán já era uma frase com alguma inclinação ideológica, né? Tipo, né? Porque essa logline é boa que tenha intenção, né? Por que você quer filmar e como que você quer filmar aquilo ali tem que estar no minimamente sugerido nessa logline, né? Mas é isso, no observacional pode ser muito comum que você tenha simplesmente a logline, entendeu? Acompanhar o dia a dia dos ciganos em Poços de Caldas, aquele exemplo que eu dei na primeira aula, entendeu? Aí você simplesmente liga a câmera e filma o dia deles, quase um reality show ao contrário, assim, entendeu? Esse seria o observacional. Esse é muito difícil de existir na televisão, porque é aquele documentário que todo mundo fala que dá sono. É aquele documentário que, enfim, às vezes não tem nem narração, é só som direto, entendeu? Às vezes não tem nem elipse, às vezes é uma única cena. E aí, por último, teria o documentário em primeira pessoa, né? Que é esse documentário que tem um narrador. Aqui no multiplot, no observacional, por isso que eu acho que isso tem mais a ver com o modelo narrativo, é como se o narrador fosse o narrador em terceira pessoa. No observacional, muito ausente, muito ausente. No multiplot, mais presente. E aqui esse seria o documentário, o documentário em primeira pessoa seria justamente a figura do narrador narrando em primeira pessoa, né? O clássico mais famoso não, mais recente é o Democracia em Vertigem, né?
eu e a democracia, papapá, temos a mesma idade, né? Você já vê que completamente diferente do Patrício Guzmán, ela não está indo lá para simplesmente votar, como é, por exemplo, o Processo, aquele outro filme sobre o golpe da Dilma, né? O Processo, eu não sei se seria observacional ou se seria multiplot, porque, por exemplo, né, existe uma estrutura dramática muito clara no processo, né, de você criar um herói, de você criar a vítima, né, o Cardoso, a Dilma, e o vilão cômico, né, a direita, e mas ela em nenhum momento, né, a narradora começa a falar, enfim, você vê que não é a impressão, não deixa de ser impossível que numa obra de arte, né, não se tenha a impressão do artista, mas ela não é assim um ponto de partida como na narração em primeira pessoa, né, que ela tá falando o tempo todo ali, não é uma coisa que talvez se torne presente a impressão do artista. É o ponto de partida, é o fio condutor de tudo do documentário em primeira pessoa, é a impressão do documentarista, né? Às vezes até do jornalista, né? Se for um documentário jornalístico. Né? Só que aí, como eu disse, eu fiquei meio encucado quando eu descobri sobre essas três aqui. Na verdade, se você tem o documentário multiplot, as pessoas, no fundo, nem falam que é documentário multiplot. Quando a pessoa simplesmente fala que é documentário, é porque é multiplot. Né? Aí, quando é observacional ou primeira pessoa, que são os gêneros mais raros, aí a pessoa já fala, o meu documentário é observacional, o meu documentário é primeira pessoa. Né? Isso é muito importante para você, enfim, vender o seu peixe em edital, em canal de televisão, essas coisas. Mas eu tive uma definição, e aí é uma definição muito pessoal, vocês não vão ver em lugar nenhum, mas eu acho que serve como referencial para produzir o roteiro, embora você nunca vá dizer para ninguém, que foi essa divisão que o professor trouxe, que na verdade são a divisão dos gêneros do Aristóteles mesmo, né? Tirando o cômico, o épico, o dramático e o lírico. O roteiro, ele, em tese, seria sempre dramático, né? Porque ele tem uma estrutura de representação ali muito clara. Mas, se a gente for pela temática, a gente consegue dividir os documentários nesses três tipos, não só pela estrutura, mas pela temática. A gente consegue dividir esses três gêneros, o documentário nesses três tipos, e criar uma relação com esses três gêneros que são gêneros estabelecidos. Né? O épico, ele seria, né, a coisa grande, aquilo que muda a história, aquilo que muda a sociedade, né, o macro. Então, por exemplo, o Batalha do Chile seria um épico, seria um observacional épico, entendeu? Enquanto que o documentário da Petra Costa sobre o Democracia em Vertigem seria um primeira pessoa épico, porque ela está falando das impressões dela, mas ela está falando de uma coisa que é uma coisa histórica, né? O dramático seria o micro, seria o mundano, o pequeno, que provavelmente não altera o curso da humanidade, assim, altera o curso de quem viveu, de quem estava próximo ali daquele fato, né? Aí, por exemplo, o roteiro que eu mandei para vocês de outro filme da Petra Costa, que é o Helena, é um documentário em primeira pessoa dramático, em que ela fala sobre o suicídio da irmã. O suicídio da irmã dela não mudou a história, né, do mundo, mudou a história dela, da família dela. E ela ainda está falando de uma forma, né, ela poderia botar um bando de gente para falar sobre a irmã que morreu, aí seria um multiplot dramático. O que não existe realmente é o observacional dramático, justamente porque o observacional ele é menos engessado dentro dessa ideia de representação, né? Você vai se livrando das técnicas de representação no observacional, e aí isso faz com que ele seja impossível dele ser dramático, né? O observacional ele vai estar sempre muito ligado ao lírico, embora no caso do Patrício Guzmán ele é observacional épico, entendeu? Mas assim, eu até arriscaria dizer que o observacional e o lírico eles só surgem juntos na história do documentário. Tem um cara chamado Joris Ivens, que é um holandês, que ele faz uma série de documentários sobre o vento, sobre a chuva, né?
E aí o lírico seria justamente isso, o poético, né? Em que a expressividade do que está sendo retratado é a coisa mais importante, é o que conduz, né, a narrativa daquele documentário. Por isso que é muito próximo do observacional. O observacional ele tende, né, a capturar isso, essa poesia, assim, né? Então aí falando do filme que o Marcelinho me mostrou hoje, né? Talvez é isso. Você queira fazer uma coisa lírica no cinema, simplesmente ligue a câmera, sabe? E na edição você pega ali o que tem de mais expressivo. Não tente intervir muito, né? O trabalho do poeta como documentarista é meio diferente do trabalho do poeta com a palavra. O poeta com a palavra, ele esgarça a palavra, né? Ele intervém totalmente na palavra. E na imagem é como se fosse o contrário, né? Você quer justamente a poesia do mundano. E o Patrício Guzmán, que fez o Batalha do Chile, ele, enfim, depois ele foi exilado, obviamente, e quando ele volta depois que o Pinochet sai do Chile, na década de 90, e ele começa a fazer documentários líricos em primeira pessoa, falando da ditadura chilena, mas ele fala com metáforas poéticas, assim, entendeu? Ele relaciona, ele vai até o deserto do Atacama, onde foram enterrados muitos mortos políticos, e relaciona, né, a invisibilidade do passado daqueles mortos políticos com a visibilidade do passado que as estrelas permitem, entendeu? Totalmente poético. Tem um outro que ele fala sobre a questão da água, né, da existência e da água, assim, e falando da história da colonização, né, de uma colonização tardia que aconteceu no Chile dos ingleses. E, enfim, então, assim, se perguntados para uma dessas três opções, mas eu acho que como guia narrativo, como guia para construir uma narrativa de documentário, além da imagem signo, eu diria que estão essas. Você tem que colocar o seu documentário em um desses gêneros aqui, entendeu? O multiplot lírico também vai ser muito difícil, entendeu? O lírico, ele é muito próximo sempre do observacional. Mas, por exemplo, o épico dá para casar com todos. Consegui, 8h15. Agora, por que essa gravação tá só com meia hora? Depois eu descobrirei. Enfim, perguntas. Oi? Não, isso que eu tô falando, no documentário não. Ontem eu apresentei o gênero de ficção. Tem comédia. Aí no gênero de ficção que eu apresentei, posso até abrir o slide aqui. É uma ficção, né? Porque então, foi a mesma pergunta o Lucas fez. Não, ele não falou especificamente do Borá, mas ele falou desses filmes, né? Existem duas coisas. Existe o docudrama, que é um documentário, né? Que... o Borá não é docudrama. O Borá não é docudrama. Existe o docudrama que é o contrário. É um documentário tipo Linha Direta. Lembra do Linha Direta? Então, Linha Direta é um docudrama, entendeu? Tem coisas ali que você não acha em imagem de arquivo e você encena, entendeu? Mas é um documentário no sentido... Ontem eu trouxe uma definição que é o seguinte. É uma definição que existe no campo de cinema, que é afílmico e profílmico, entendeu? Afílmico é o material que você capturou, filmou, sem intervenção, entendeu? O que é meio assim, meio delicado de se dizer, porque em tese um documentário teria material afílmico, mas, por exemplo, as pessoas são maquiadas, às vezes a pessoa tem que trocar de roupa porque não tá aparecendo na câmera, entendeu? Tá preto com fundo preto.
Entendeu? Então sempre vai ter uma manipulação, nunca vai existir a fílmico estritamente, entendeu? Mas foi aquilo que eu falei na primeira aula, de que o documentário, a diferença do documentário para a ficção é que a ficção, ela para o mundo, entendeu? A ficção vai filmar a cena na rua, você para o trânsito. Você manda lá para a prefeitura a ordem do dia e fala, cara, a gente precisa filmar aqui, tem que parar o trânsito. Você para o mundo para criar a tua ficção. Enquanto que no documentário, você não faz isso. Né? No documentário você filma justamente o movimento do mundo. Agora, existem documentários que têm elementos que são de ficção e existem ficções que têm elementos de documentário, entendeu? O Borá, muito pela narração. A narração dele que é de ficção, entendeu? Ele faz muitos planos. O que eu mandei ontem aí, o roteiro que eu mandei, que o Lucas perguntou, o Boi Neon, ele tem uns planos que são filmados como documentário. Isso, na verdade, se chamaria neorrealismo, né? O docudrama seria o documentário com representações dramáticas e o neorrealismo seria a ficção com elementos documentais. É um filme que eu sei que você já viu, que a gente já falou sobre ele, o Alemanha Ano Zero. Sabe esse filme do Rossellini? Do cara que dá... O menino que fica um professor nazista que vende a ideologia do nazismo para ele, aí um dia ele dá... e aí dentro dessa ideologia ele trata o pai como derrotado, ele mata o pai. Ele dá veneno pro pai, e aí o professor fala, eu não tenho nada a ver com isso. Então, esse filme, ele tem pouco, não é? Talvez você não se lembre disso, mas ele tem muitas imagens documentais, assim. O Rossellini foi o cara que começou a fazer isso, ele criou o neorrealismo. Ele começou a usar não atores, aí, enfim, ele não para, ele ia filmar na praia, ele não mandava a galera parar. Ele fazia muito isso que o Borá fazia, que acontece no Borá. Você tem um ator, mas o resto em volta não é ator, entendeu? Aquele cara tá atuando, mas o resto em volta não tá atuando. Ou simplesmente usar planos de documentário mesmo. O Fellini, esses italianos, assim, entendeu? Tipo, tem uma cena que os caras vão pra praia, ele mostra os pescadores trabalhando, ele filma com menos intervenção do que muitos documentários, às vezes, sabe? Mas, enfim, isso é uma virada do cinema, e amanhã eu vou falar um pouquinho sobre isso dentro da aula de série, porque a série ela é muito voltada para aquilo que é conhecido como primeiro cinema, né? Que aí é um cinema que segue a lógica aristotélica, do arco do herói, dos três atos, de ser linear, de ter causa e efeito, né? O Rossellini, quando ele começa a fazer esse neorrealismo, ele começa a romper, né? Ele começa a fazer um cinema mais sensório, mais ótico, e menos, né, motor, menos, enfim, linear, né, narrativo. Enfim, mas amanhã eu falo mais disso. E aí a comédia, eu vou até mostrar falta 10 minutos, vou mostrar os, os gêneros que eu mostrei ontem, já que você não estava. Como assim, cara? Mas aí se você for parar para pensar, você vai ter que dizer que o jornalismo é uma ficção também, entendeu? E que até a ciência moderna é uma ficção, porque hoje até a ciência moderna não abre mão do ponto de vista. Não, então é. Se você adota esse critério, sim. Oi? Exatamente. Mas foi aquela discussão do primeiro dia, né? Que eu falei lá do... Peraí que eu tô achando aqui o negócio para mostrar pro Fraia. Da questão da mimes e da representação, né? De que parte ela é a realidade e parte ela não é a realidade. Né? Em parte ela é a realidade, em parte ela é imitação, em parte ela é invenção, né? Isso é uma coisa da representação, independente de ser... Eu diria que todo documentário é representação, entendeu? Porque uma fotografia não é uma pessoa, entendeu? Exatamente.
Exatamente. É que na época do século XVIII se acreditava muito nisso, né? Na época que surgiu o roteiro, era muito essa época da objetividade. Mas aí depois você vê que dentro do próprio século XVIII não, XIX, surge o impressionismo, né? Cai o naturalismo, o realismo, o academicismo, né? Escolas de arte que falavam, olha, se você usar a técnica, você consegue você consegue criar uma obra de arte sem seu ponto de vista, e aí vem essa virada do impressionismo, do expressionismo, em que o ponto de vista do autor é o grande barato da obra de arte, né? E aí surge a narração em primeira pessoa, né? Você pega o Balzac, todos os narradores da primeira fase do romance é em terceira pessoa. Aí até aquilo que eu estava falando ontem, né, de que, enfim, aquele paralelo, né, entre como a Revolução Burguesa, os ideais da Revolução Burguesa, que são muito presentes no romance, eles estavam meio que restritos à Europa Central, né? Você pega autores do capitalismo periférico, vamos dizer assim, né, Machado de Assis e Dostoiévski, esse narrador em terceira pessoa, ele é um narrador em terceira pessoa que está querendo desconstruir o narrador em terceira pessoa, né? Dostoiévski fala, essa parte da história eu não vou te contar, não, entendeu? O Machado de Assis bota o defunto autor, entendeu? Eles começam eles não criam a narração em primeira pessoa, mas eles já começam a colocar o narrador que tem impressões. Não é aquele narrador onisciente, onipresente e tal. Deixa eu mostrar só os. Uhum. Aham. Exatamente. A crítica dos neorrealistas, e ontem eu falei com o Marcelinho do Santo Agostinho, que ele vai criticar esse modelo aristotélico, né? E que é isso, né, cara? Se você escolhe a objetividade, a linearidade, é mais prático, é mais fácil das pessoas entenderem, mas a realidade às vezes não permite isso, né? E principalmente, né, na periferia, assim, né? Porque quando os lugares mais hegemônicos que produzem o discurso, acaba que eles produzem o discurso para que a realidade deles caibam ali, né? Aquela coisa que ontem eu falei do Machado de Assis, que o grande problema dos romances da primeira metade do século XIX é o cara que tem que ganhar dinheiro e se afastar da família, né? Na Europa, na Inglaterra, né? Na Europa Central. E aí ele é o Stendhal, né? O cara não sabe se fica o vermelho e o negro, o primeiro clássico do romance, o cara não sabe se ele vai trabalhar lá como explorar petróleo ou se ele fica em casa e constitui uma família, né? Enquanto que o Machado de Assis, no Dom Casmurro, é o contrário, né? Ele quer ficar com a Capitu porque a Capitu tem mais grana do que ele, né? Ele é, até no próprio Brás Cubas, né? Que ele fala lá da namorada que ele teve, e aí ele fala, fulaninho de tal durou 2 meses e não sei quantos contos de réis, né? De, não é que, ai meu Deus do céu, o materialismo, no fundo, acaba com o amor da família, sabe? Muitas vezes os relacionamentos persistem ou não persistem por questões materiais, né? E aí, enfim, deixa eu mostrar aqui os gêneros que eu mostrei ontem para acabar hoje, que já está quase 8h30. Apresentar. Aula 2. Aqui, ó, esse foi os gêneros que eu mostrei ontem. Eles não são os gêneros do Aristóteles, entendeu? E aí esse asterisco aqui seria o autoral, que é um que não estaria nesses gêneros, né? Seria meio que não seguiria uma estrutura clara, você não consegue dizer qual é o gênero do filme. Mas é isso, é igual blockbuster, entendeu? Não é uma coisa assim, tipo. É mais importante esse negócio do épico, do lírico, do dramático, pro roteirista. Ele vai fazer um filme de documentário,
do que essas definições para o cara fazer um filme de ficção, entendeu? Porque ele já vai saber, não vai precisar refletir que o filme dele é de ação, ou que o filme dele é de comédia, ou que o filme dele é de drama, entendeu? Se o filme dele cabe num gênero, ele já sabe disso. Enquanto que dentro do documentário você tem que fazer um exercício de reflexão. A epopeia é o épico, né? Não, o Aristóteles tem o lírico. Tem a comédia, aqui no documentário que eu não botei a comédia. Entendeu? Se bem que é isso, se o Borá fosse o documentário, poderia, mas ainda não fizeram o documentário comédia. Talvez o documentário comédia talvez seja a pegadinha do Silvio Santos, hein, cara? Acho que a gente tem que lutar por esse direito, cara. Sim. Aham. Tem esse livro, que é um livro genial, que ontem eu citei, que é o Machado de Assis, um mestre na periferia do capitalismo. E o cara faz esse paralelo, assim. O capitalismo nunca aconteceu no Brasil e o romance nunca aconteceu no Brasil. Existe um capitalismo brasileiro e um romance brasileiro. E ele faz esse paralelo. Inclusive, o Brás Cubas ele faz uma coisa genial que ele cria, né, uma possível tese de que o Brás Cubas ele é, na verdade, o Brasil, assim, e aí ele pega períodos históricos da vida, períodos históricos do Brasil, e que tem paralelos com o romance, assim, porque, por exemplo, o Brás Cubas fica órfão com 10 anos de idade, ele nasce em 1921, em 1931 ele fica órfão, e aí ele fica órfão, é o ano que o Dom Pedro abdica do trono, entendeu? E aí, quando ele ganha a maioridade, é quando tem o Dom Pedro II, dá o golpe da maioridade, que é em 1900, 1840. E vão fazendo vários paralelos. É uma doideira, cara, é uma doideira esse livro. Amanhã eu mostro esse livro aqui, eu trago e mostro a capa, porque o nome é Robert Schwarz, é meio complicado. Mas enfim, galera, é isso. Obrigado pela presença de vocês hoje. Amanhã a gente está de volta no mesmo horário, última aula. Enfim, foi o que eu falei ontem. Eu acho que a aula de amanhã vai ser mais filosófica, porque, assim, é muito doido isso, né? A aula de documentário que era para ser a mais prática, a galera mesmo do documentário não veio. Mas como série é uma coisa que ninguém faz no Brasil praticamente, então vai ser uma coisa mais filosófica, assim. A gente vai tratar mais de gênero e tal. Se sobrar tempo, eu abro o Celtics, assim, para mostrar como é que escreve lá. Mas aí deem uma olhada no roteiro para vocês entenderem o que eu estou fazendo no Celtics. Oi? Alguém fez uma pergunta? Não, né? Não, foi o. Deixa eu ver. Qual o programa? Tem o Movie Magic, que é para fazer análise técnica, e tem o Celtics e o Final Draft para fazer o roteiro. O Final Draft já é conectado com o Movie Magic, mas eu não uso o Final Draft não, porque, enfim, é caro a licença por mês. Mas... E a formatação é igual, assim, entendeu? Tipo, não muda nada. Mas eu vou mandar um modelo, uma tabela de ordem do dia no Word para vocês. De ordem do dia não, de análise técnica, para vocês entenderem como é que é feito esse preenchimento. Beleza? Então falou, galera. Até amanhã.